Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. E tô com essa camisetinha aqui minha de final de ano, cara. Essa aqui eu sempre passo final de ano com ela. É fruta, é branco, já tem tudo as cores aqui, já tá tudo certo, né? Ele, do meu lado, mais ridículo do que nunca. Por mais que todos os indícios apontem para Albus Dumbledore. Sou Fabiano Pacentilk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui vocês já sabem, nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em muito conhecimento, Vitão. É isso aí. Pessoal, vocês já devem ter reparado aqui pelo cenário, tá diferente, né? Quem tá só ouvindo no Spotify não tá vendo, mas acho que compensa dar uma olhadinha só para ver o Fabiano com esse chapeuzinho aqui ajeitado e o cenário que a gente tá. Pra quem achou que não podia ficar mais feio, né? É, nem tudo é tão ruim que não dá para piorar, Dá né? pra piorar. Exatamente. E aí, pessoal, um episódio de final de ano, cara. Daqui nem poucas horas já é 2026, né? Já foi 2025. E a gente tá aqui trabalhando, suando, né? Difícil trabalhar, tomando uma cervejinha. Por que a gente tá tomando a cervejinha hoje aqui? É Quer dia, dizer, né? a gente não, né? Alguém tem que dirigir, né, Meu Deus Vitão? do céu, o amigão não ajuda, não ajuda. Por favor, vamos nos apresentar aqui os nossos convidados, então. Alex, né? Só largo o Alex. Qual que é qual? Aí vocês vão, fica à vontade para começar a se explicar aí. Meu nome é Alexander Wecker, eu sou especialista de mercado do comercial de malte. A gente atende o mercado craft. Sou mestre cervejeiro, sou sommelier de cerveja, jurado internacional também de cervejas. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Aliar toda a pesquisa, falar um pouco sobre cerveja e tomar uma cervejinha boa aqui, produzida aqui na Academy pelo meu amigo, né? Outro Alex. Isso aí, bom, já que você me introduziu aí. Ui. Eu sou o Alexander Robert Schwartz, sou mestre cervejeiro, formado pela Dömens, o Weckl por Berlim, eu por Dömens, os dois cantos da Alemanha, e sou aqui responsável pela cervejaria experimental, desenvolvimento de produtos, de novos protótipos de cervejas para os nossos clientes, que são as cervejarias do Brasil todo, né? Então, eu tenho essa função aqui dentro da cervejaria. Bacana. Então a gente pegou aqui, estamos bagunçando a casa do Alex aqui, né? Que invadimos aqui a casa dele aqui para gravar. E eu queria que a gente já começasse falando assim um pouquinho rapidamente do trabalho de vocês aqui dentro da agrária, para o pessoal entender como que a agrária leva a sério a questão da cerveja, né? Por mais que a gente tá brincando, né? Mas é um produto que, assim, acredito que todo brasileiro adora, né? Exatamente. Começa daí, né? Não é só isso que a gente tem de parecido com os alemães, né? Que gostam também muito da cerveja. Mas eu acho que mais do que o brasileiro, o agrônomo e o produtor rural também gostam muito, né, da cerveja, Opa. né? O agrônomo que não foi numa cervejada, acho que não fez. É que nem formar em agronomia e não ir na matéria de adubação e fertilidade. Não fez bem feito. Não fez bem feito, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação, então, né? A gente já entende que o Alex né, Vai trabalha... ficar confuso, O Weckl, Alex. né? Então, vamos lá. O Weckl trabalha com a parte de fornecimento não só da matéria-prima, mas também de conhecimento pros clientes da agrária, né? Isso. E aí, aí eu já tenho mais Schwartz. dificuldade. Schwartz. Esse aí é mais difícil de falar. Não, fala Alex e Alex. Pronto aí, ó. Vamos Viu? tentando. Alex e Alex. Então traz também o conhecimento técnico e também não sei se dá para chamar de protótipo de receita, como que é. Vocês expliquem melhor essa relação, então, de vocês, fazendo favor, né, com o cliente final da agrária, para entender que o negócio de cerveja não é gostoso, mas não é brincadeira, né? E dá trabalho. E dá trabalho, exatamente. Legal. Bom, o interessante é que o negócio de malte ou o negócio de cerveja, ela envolve muito o agro, né? Na verdade, está intimamente ligado com o agro. Nós aqui temos a função de também fazer com que o cliente prospere, né? Que ele possa ganhar realmente dinheiro com esse novo produto que ele vai lançar no mercado. Então, o nosso interesse da agrária, e por isso todo esse investimento nessa estrutura e na tecnificação dos nossos profissionais. Veja, hoje a agrária tem
formados na Alemanha 10 mestres cervejeiros. Isso eu desconheço qualquer maltaria que tenha tantos mestres cervejeiros formados na Europa em academias reconhecidas mundialmente, com 300 anos de história. Né? Então começa por aí. A estrutura aqui também com investimento muito pesado. Para quê? O cliente é o nosso maior bem aqui dentro, né? E as cervejarias elas demandam de muito trabalho aqui, elas precisam muito aqui da estrutura e nós temos o maior prazer em ajudar, né? Então aqui a nossa função realmente é fazer com que ele prospere, o nosso interesse é realmente que o produto saia aqui perfeito para que ele possa, o primeiro, usufruir o máximo do que o nosso produto pode dar para ele, né? O rendimento, a qualidade do produto final, né? E toda a assistência técnica que nós damos em cima, né? Então, nós temos uma demanda brutal aqui dentro da cervejaria. Nós atendemos de 2 a 3 clientes por semana. Né? E isso é muito legal, porque nós temos clientes que vêm do norte, nordeste, temos clientes que vêm do sul, Santa Catarina, São Paulo. Então, a gente também consegue perceber quais são as tendências do mercado nacional, a gente entende as dificuldades deles. E em cima disso, a nossa equipe técnica trabalha para poder ajudar eles, né? Então, foi um projeto que desde o seu lançamento em 2014, nós nunca ficamos uma semana sem clientes aqui, né? Então, é muito prazeroso isso. E é muito gostoso também interagir com cervejeiros, é tudo uma raça bem descontraída, como os agrônomos também gostam, logicamente, de cerveja, né? E é um povo, assim, mais descolado, né? Legal, legal. Eu acredito que, assim, antes da gente falar do papel do mestre cervejeiro, que eu acho que é legal a gente explicar, né? E aqui a gente tá com 2 sumidades aí, né? Os caras têm um gabarito de peso aí, né? Eu queria que vocês puxassem um pouquinho lá da escola, da memória de mestre cervejeiro e, assim, um pouquinho de história. Quando que começou a história da cerveja no mundo, assim, né? Eu sei que é antigo, mas vocês têm mais informação de quando que foi? Quase tudo começou lá no Egito, né? É sempre assim, né? Sempre assim. Sumérios. É. Há muito tempo, na verdade, não se sabe exatamente quando começou a ser produzida a cerveja. Uhum. A gente tem os primeiros relatos lá dos Sumérios, né? Quantos mil anos atrás, né? Que é quando começou a ser feita a escrita, os primeiros relatos, tudo, né? Os Mas a registros. cerveja é muito mais antiga do que a escrita, eu diria, Uhum. né? Então, a cerveja, ela faz parte do nosso dia a dia, fez parte do crescimento da humanidade, né? Então, cerveja na Alemanha é item de cesta básica, né? Então, aqui no Brasil, a gente às vezes pensa que a cerveja só final de semana, ou, né? Não, a gente pode sim tomar uma cervejinha todo dia, moderadamente, não tem problema nenhum, né? Na Alemanha eles tomam cerveja na hora do almoço, uma cervejinha na hora do almoço, volta a trabalhar, né? Faz parte da cultura, né? Desculpe interromper, mas existia uma rixa entre os mestres padeiros na Alemanha e os mestres cervejeiros, porque diziam que o pão foi criado antes que a cerveja. Você sabe que, na verdade, existem relatos que o pão e a cerveja foram desenvolvidos na mesma época. Provavelmente, né, Xará? Provavelmente o pão ficou lá, molhou com a chuva numa bacia, deve ter fermentado, o cara tomou, achou que ficou gostoso, Ficou deu um legal. barato, né? Ficou mais inspirado, deu né? uma tonteirinha. Líquido dá uma tontura, sólido não, né? E aí existe realmente uma discussão assim e uma hipótese de que o pão e a cerveja foram desenvolvidos, criados na mesma época. Porque toda a questão da fermentação, né, os cereais que são utilizados, a técnica não é tão distante uma Não. da outra, né? E, inclusive, antigamente falava que uma boa cervejaria tinha que estar próximo de uma padaria. Olha só, que Porque tal? a fermentação era espontânea, você não adicionava levedura que nem hoje em dia.
né? Tanto que a lei da pureza alemã, a primeira versão dela não tinha levedura. Pasteiro ainda não tinha descoberto a levedura, né? Então as boas cervejarias ficavam próximos das padarias. Por quê? Porque tinha esporos de levedura no ar. Exato. Que curioso. Olha só. Você falou da lei da pureza, a primeira é aquela de 1516 ou antes tem alguma coisa ainda? É. Já tinha organizado alguma coisa? Não, É, é a na Alemanha, mesma. é. Ela foi oficializada em 1516 Tá. e ela é válida até hoje. É a Foi feita primeira. algumas atualizações ou foi... Houve atualizações, como o Vecle falou, da levedura, que eles não tinham microscópio, eles não sabiam, na verdade, até uma história paralela, o símbolo do mestre cervejeiro, antes de descobrirem a levedura, era uma estrela, muito parecida com a estrela judaica, Uhum. né? Estrela de Davi, né? Estrela de Davi. Perfeito. Estrela de Davi. E eram as pontas significavam água, fogo, terra, e tinha uma sexta ponta que era o místico, Legal. porque o cervejeiro na Idade Média era considerado um alquimista, ou quase um mágico, porque ele de alguma maneira, ele criava um produto que deixava a pessoa alegre, não é? Deixava a pessoa descontraída e Era dava um gênio, né? dava um conforto, né? É. E por muito tempo o mestre cervejeiro era considerado assim, era uma sumidade na colônia onde ele vivia, porque ele transformava algo natural, colhido, em algo que você ficava extremamente empolgado, não é? Sim. E depois que descobriram que quem fazia essa mágica era a levedura, e aí até o brasão daí do mestre cervejeiro foi alterado, né? Não tem mais o místico na história. Agora o misticismo ficou pro lado da levedura, é ela que faz o trabalho. Ou quando bebe demais, daí a gente fica... Entendi. Aí Não, fica meio místico também. mas Fica isso místico. é muito eventualmente que acontece, né? Muito eventualmente. Não, bacana. Acho que a gente já começou falando um pouco da lei de pureza, né? E um pouco do papel do mestre cervejeiro no processo de fabricação, né? E eu lembro que, aí vocês podem falar se é verdade ou não, né? Mas eu lembro de ouvir histórias de que tinha algumas leis ou lendas, não sei, que falavam que se o cara fizesse uma cerveja ruim, ele era difamado na região como um todo, né? De tão sagrado que era quase a cerveja ali Certeza. na época ali, né? Não sei se vocês têm algum relato mais ou menos da história e dessa parte da história. Mas até hoje é assim, né? Eu ia dizer, a gente leva a porrada também se faz cerveja ruim. Ah, é? Opa! Eu escutei que os Não caras tem perdão. afogavam o cara na tina de cerveja ali, né? Corre o risco hoje ainda ou não? Olha, dependendo da qualidade que você faz de cerveja. Pô, não fica tão distante, né? Bacana. É porque o interessante era assim, ó, na Idade Média era mais saudável você beber uma bebida fermentada do que você consumir a água, né? O sistema sanitário na época era complicado, então as doenças pela água eram muito grandes. A cerveja tem uma coisa incrível, que ela não permite o desenvolvimento de nenhum patógeno. Nada pode se desenvolver dentro de uma cerveja que possa te matar, certo? Então, todos os patógenos que estão na água, eles são destruídos durante o processo de fabricação de cerveja. Então, vocês imaginem que na Idade Média, onde morria gente tomando água, o consumo de cerveja era algo que salvou a humanidade, talvez de uma extinção, Uhum. né? E é bem legal, tem algumas histórias, assim, por exemplo, a cidade de Bamberg passa um rio no meio da cidade e todas as cervejarias utilizavam a água desse rio para fazer a cerveja. E era a água que o pessoal tomava também. Na Alemanha, Só que Bamberg, né? na Alemanha, isso. Só que o problema é que esse rio ele vinha da cidade de Nuremberg, que é uma cidade um pouco maior. E todos os dejetos da cidade de Nuremberg eram jogados no rio. Dentro do rio. Então tinha dias específicos que podia produzir cerveja, porque eles jogavam os dejetos, vamos dizer assim, numa terça-feira, então na quinta e na sexta não podia fazer cerveja, porque quando vinha toda a cocô lá de cima para Não, e existia, isso tem até pôsteres, existia um ofício do Cara, regulamentado. regulamentado. como é que era a sumidade da época, mas existia um ofício dizendo amanhã será, ou sexta-feira será produzida cerveja, está proibido a emissão de dejetos no rio para sexta-feira. Era, isso parece brincadeira, mas era assim. né? Caramba. Mas é legal isso porque eu já ouvi isso algumas vezes, inclusive, assim, você vai viajar para algum local,
Se você não confiar que a água ela esteja segura, tome cerveja. Com certeza. O risco de você se contaminar, ela é Com certeza, inexistente. com Isso certeza. que hoje a gente tem análises microbiológicas, É. né? E mesmo assim ainda tem alguns lugares que você fica. A água da torneira, por exemplo, dá medo de Opa, tomar, né? opa. Ou fim de ano, às vezes, nas praias. Então tome cerveja, pronto. Mais fácil, acorda já cedinho, tá resolvido. Mas é uma notícia boa, porque eu sou paneleirinho em casa, né? Bato lá umas panelinhas e tal. Então eu sei que eu matar alguém, eu não vou matar, então. Não, vai Mas tem matar. que fazer muito errado. Ou se ele tomar muito da Não, tua hoje em cerveja. dia os riscos às vezes são de alguma contaminação por algum produto químico, alguma coisa, né? Mas microbiológico não tem risco nenhum. Legal, legal. E aí, pessoal, então, vindo nessa história, a gente falou um pouco do passado da cerveja, de como ela começou, né? Confundido até um pouco com o pão, né? Você não sabe se foi o pão ou a cerveja que veio primeiro, né? Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí a gente, então, obviamente, cada um tem um jeito de fazer uma cerveja, né? Então, uma região faz assim, outra região faz assado. E aí começou a surgir, né, na história da cerveja, as escolas, né, ou os estilos de cerveja. Vamos dar uma pincelada pro pessoal entender, né? Sair daquele negócio, tudo cerveja ou é Pilsen, entre aspas, ou IPA, né? Que hoje o brasileiro tá dividido nesses dois estilos, né? Não, a cerveja artesanal é IPA, mas não é bem assim, né? Existem uma infinidade aí, vocês vão saber um número melhor do que eu, de quantos estilos e escolas existem, né? Na verdade, os estilos, a descrição dos estilos é uma coisa mais recente, né? Antigamente o que tinha era cada cervejaria, cada região, cada cidade tinha a sua cerveja, né? Exato. Depois de alguns anos que começou-se a serem mapeados as diferenças de cerveja que existiam nas regiões. Se você for, por exemplo, para a Bélgica hoje em dia, você vai numa cervejaria, você toma uma Dubbel, e daí você toma ela, prova e fala, pô, não conheço, a Dubbel que eu conheço não é assim, porque no guia de estilos, tá, descrição vai e a tua tá errado. Como é que você vai falar isso para um cervejeiro de uma cervejaria que às vezes tem, sei lá, 500 anos? Entendeu? Sim. Então, o guia de estilos, o próprio nome diz, ele serve como guia, ele serve para que a gente entenda um pouco mais do universo cervejeiro, mas os estilos são muito mais antigos do que isso, né? Então, e é uma questão de cultura, é uma questão, cada cervejaria tinha a sua, né? Exato. Mas hoje em dia os estilos são muito bem mapeados, né, de uma maneira geral, principalmente para que o consumidor saiba o que ele está comprando, né? Então, é muito mais uma questão mercadológica, digamos, né, do que a própria essência da cerveja, eu diria. Uhum. Eu até acho, interrompendo, eu até acho que os guias, vamos dizer, a, a classificação das cervejas hoje, ela bloqueou um pouco, assim, eu diria até a criação de novas Criatividade. coisas, porque os cervejeiros hoje, eu vejo pelos brasileiros, que a gente convive diariamente, eles estão muito focados em atender a descrição do estilo. Arrisca, né? Arrisca. Na verdade, o guia fez apenas uma questão didática para tentar É um guia. colocar cada um na sua gaveta. Então, as pessoas, os cervejeiros, às vezes ficam muito bitolados em atender o que o guia diz, mas na verdade, quando você vai consumir a cerveja que está escrita como cerveja tipo do guia, você vê que na verdade ela mesmo foge vários parâmetros do que está escrito ali, Uhum. como vê que ele falou na Bélgica, né? Mas o guia ajuda muito os cervejeiros, principalmente os iniciantes, a tentar buscar um estilo, vamos dizer, a característica do estilo, né? Bacana. Agora, por exemplo, uma cervejaria que não quer ganhar medalha, que a intenção da cervejaria é fazer uma boa cerveja e atender o consumidor dela, porque a boa cerveja normalmente não é a boa cerveja do cervejeiro, tá? A boa cerveja normalmente é a do cliente, Sim. né? A gente produz cerveja, fora você que faz na panela, faz pra para você, Sim. né? Mas os cervejeiros nas cervejarias não fazem para si mesmos cerveja, fazem para vender, né? Então, muitas vezes para a cervejaria é muito mais importante fazer uma cerveja que agrada ao paladar do seu cliente do que fazer uma cerveja para ganhar medalha, né? Uhum. Então, tem muitas cervejarias que nem participam de concurso, porque tem aquele mercado local que não faz sentido. É mais uma questão de ego do que qualquer outra Ah, coisa, com né? certeza, com certeza. Hum.
Ô, Alex, e você entrou já no assunto, né? Depois a gente volta para as escolas ali, que eu acho bem legal a gente dividir um pouquinho, só para saber um pouco mais da interação. Mas do que é uma boa cerveja? Porque a gente teve um movimento no Brasil recente, até no passado meio recente aí, do puro malte, né? Cerveja boa é puro Por malte, é. né? E aí o pessoal que gosta um pouco mais de cerveja é o puro marketing, né? Então, assim, qual que é a tua opinião e como que o cara que tá querendo iniciar, ele quer sair um pouco da cerveja de massa e ele quer começar a entrar numa cerveja mais diferenciadinha, ele quer... Porque, assim, cerveja é cultura, né? O cara vai se aprofundando nos estilos, é igual o vinho, né? O cara vai entrando nessa... Ele vai adquirindo uma cultura, vai conhecendo um pouco mais de história, né? Vai conhecendo um pouco mais das regiões produtoras, né? Então ele vai se aprofundando nisso e ele vai aprendendo. Então, assim, pra quem tá iniciando do zero, o cara tá lá no final de ano agora, tá um pouquinho parado, sobrou um tempinho, foi lá no mercado, viu uma cerveja meio diferente e tal, quer comprar. Como que ele não é enganado? Por exemplo, às vezes vai comprar, vou pegar da mais cara, mas não é bem assim, É, o né? preço, de repente, não é o único indicador, Não, né? e às vezes traz É uma diferente cerveja... do vinho, às vezes, né? O vinho, eles falam que o preço é um bom indicador de qualidade, né? Na Pois é. cerveja, não. Não, é. Na cerveja, não. Agora, a questão do puro malte, cara, ser 100% malte não significa que a cerveja é boa. E o Legal. fato de... E milho não significa que é ruim, Legal. né? Você Fico feliz com isso. Você bem sabe, o milho é um grão super nobre, né? Perfeito. Utilizado na alimentação humana, animal, há muitos anos, né? Uhum. Então, falar que o milho vai fazer a cerveja ruim não é verdade, né? Não. O milho traz, talvez, alguns desafios tecnológicos para o cervejeiro, mas que o cervejeiro, com capacitação, ele vai fazer uma cerveja, às vezes, até melhor do que se não tivesse o milho. Uma cerveja mais leve, uma cerveja mais fácil de tomar. Então, tudo depende do que você está buscando. Agora, puro malte ser uma cerveja melhor não são sinônimos. Não são sinônimos. E isso foi criado no mundo inteiro um pouco também para tentar combater as grandes cervejarias Uhum. que usavam adjuntos. Então, as micro cervejarias, as cervejas artesanais, traziam essa questão do puro malte para tentar vender uma questão, talvez, de ter uma qualidade superior. Mas isso não é uma verdade. Não. Não, legal. Assim, e quando vocês falaram do preço, né, do negócio, às vezes entra muito na questão marqueteira, né? Puxa, eu vou aumentar muito o preço para tentar ancorar a qualidade. E que bom que vocês já desmistificaram isso, né? Mas vamos lá, pensa assim, o Vitão perguntou, puxa, o cara quer começar a tomar uma cerveja diferente. Para começar, a gente pode falar que uma cerveja mais genérica é um estilo Pilsen. Essa seria mais genérica ou não? Isso é errado pensar também. Falando genericamente, sim. Tá. A cerveja mais consumida no mundo todo é da família Lager, onde a Pilsen está inserida, né? Cervejas Lager são cervejas sempre mais leves, menos aromas frutados, esterificados, fenólicos, né? É uma cerveja com alto drinkability, ou seja, você senta numa mesa e pode Essa te dá volume. beber, né? Uhum. E assim, resumindo a história, é a cerveja mais consumida no mundo todo. Então, é a cerveja combatente em qualquer lugar do planeta. Então imagina assim, tem alguém que gosta de cerveja, foi me visitar e puxa, eu não entendo nada de cerveja e eu quero de alguma forma impressionar essa pessoa. Como que eu faço para não errar? Para um caminho seguro. Eu quero receber um convidado, receber o Vitão para jantar lá em casa. Eu sei que o cara entende bastante de cerveja, mas eu não. Como que eu faço para, puxa, eu quero servi-lo bem, mas eu não conheço nada de cerveja. Qual que é o caminho que eu posso ir? Não existe uma regra. Não. Porque a cerveja boa é aquela que você gosta. Legal. Né? Então, se você tem 10 cervejas, todas são produzidas com os padrões de qualidade que precisam ser produzidas, no fim das contas é uma questão muito mais de gosto do que de qualidade. Então, às vezes, comparando com o vinho, que é um universo que as pessoas talvez conheçam um pouco mais, né? Tem pessoas que gostam mais de Malbec, tem pessoas que gostam mais de Merlot, tem pessoas que gostam mais de Shiraz, mas não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Exato. Uhum. Se eu ganhasse R$1 por cada pergunta que me fazem dessa, qual a cerveja que você mais gosta,
eu acho que eu tava rico. Sem dúvida. Mas eu costumo agora, eu já tiro isso assim Tá bem com calejado, né? humor. Eu digo assim, para mim a melhor cerveja é a cerveja de graça. Que eu não preciso pagar, né? Esse é Pra mim é fato. a cerveja que eu tomo com meus amigos, minha família. Legal, legal. Não, É. boa, boa. Então, mas uma coisa, você se frustra muito quando você convida um amigo talvez mais leigo no mercado cervejeiro ou no consumo de cerveja e você fornece para ele uma cerveja muito exótica. Uhum. Por exemplo, faz um amigo teu que está acostumado com uma cerveja lager provar, por exemplo, uma Rauchbier, uma cerveja defumada. O cara vai te xingar uns 3 dias, né? Serve para Mergulhou ele, presunto na é, cerveja. Cerveja de serve feijoada, para né? ele Cerveja de uma bacon. Barley Wine, uma Imperial Russian Stout. Ele também não vai gostar. Então é muito frustrante, às vezes, você comprar uma cerveja que custa R$100 e poucos a garrafa, servir, né? E aí o cara dizer, não terminar nem a taça, né? Ah, Ou o copo. Já aconteceu isso comigo em casa. O meu menino convidou os amigos dele e eu tinha recebido uma cerveja muito, muito boa, assim, mas para o estilo que a gente sabia que era alguma coisa muito exótica. Uhum. Eu servi eles, foi frustrante. Eles não conseguiram terminar os copos, né? Então, é muito assim do grau de conhecimento da pessoa. E ela também tem que estar aberta a querer experimentar e saber que talvez não agrade, né? não, no próprio vinho, assim, o pessoal comenta, né? Você tem alguns degraus. O primeiro é o enoleigo, e aí depois você vai evoluindo, começa a ser um eno chato daí, né? Porque você começa a querer impor estilo que é teu, né? E cada um Exato. tem A o tua seu gosto. preferência. Então, o teu gosto de cerveja é diferente da tua, que é da tua, e não tem nada de errado nisso, né? Exato. O legal da cerveja, desculpa os enólogos que talvez estejam escutando, né? Mas o legal da cerveja é que ela é muito menos chata. Né? Ela é muito menos chata do que o vinho. Né? Então, eu nunca escutei alguém falar assim, viu, vamos lá no bar encher a cara de vinho, vamos confraternizar, o que nós vamos levar? Cada um leva não sei quantas garrafas de vinho. Não, né? A cerveja, além de ser um item de cesta básica, na minha opinião, né? Ela também é um líquido que promove confraternização, É. promove alegria, né? Pô, eu pelo menos quando tomo vinho, eu fico triste, né? Eu dá vontade de dormir, sei lá, né? Né? E cerveja não, cara. Cerveja é uma bebida alegre, é uma bebida que faz a gente conversar, né? Fica muito mais legal. Então, cerveja é muito menos chata, na minha opinião, O do que nosso o vinho. amigo Noemir, ele usa o termo que a cerveja é o combustível da alegria. Não é. Pessoal, então a gente já entendeu mais ou menos o mundo cervejeiro, da onde que ele vem, para onde que tá indo, né, mais ou menos ali a questão do pessoal que está iniciando, né, para quem quer começar, né? Mas a gente não falou ainda da fabricação da cerveja. Certo. Então acho que seria legal vocês começarem falando da importância do mestre cervejeiro, o que vocês estudaram para se tornar um mestre cervejeiro. Não é que nem eu saio batendo as panelinhas e falo, sei fazer cerveja, não é assim, né? E até acho que é bacana vocês comentarem do tempo dedicado, Uhum. que acho que o pessoal não tem essa. Por ser, né, uma bebida de confraternização, o pessoal acha que é simples, é brincadeira e não, né? Então acho que era legal a gente falar um pouco da formação do mestre cervejeiro, da importância dele para as marcas, e aí, né, a gente pode entender isso como o que dirige o negócio ali, né, da questão da produção, e aí depois a gente entra na produção, como que faz, que aí Ok. também eu preciso de umas aulinhas de como que faz. Eu gostaria de iniciar dizendo assim que, infelizmente, no Brasil, o profissional mestre cervejeiro não é uma profissão regulamentada. Isso já é um começo de um problema. Uhum. Existiram muitos movimentos em décadas passadas onde os mestres cervejeiros tentaram formar um conselho, né, de mestres cervejeiros com anotação de responsabilidade técnica, mas isso no Brasil nunca chegou a passar. Por que eu digo isso? Na Europa, principalmente na Alemanha, uma cervejaria só pode operar quando existe um mestre cervejeiro responsável pela produção. Somente mestre cervejeiro. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Existem mestres cervejeiros atuando na cervejaria, mas quem que assina a responsabilidade técnica ou é um engenheiro de alimentos, às vezes é um agrônomo, um engenheiro químico, Uhum. um biólogo, Curioso, né? né?
Mas o mestre cervejeiro mesmo, você veja, eu no Brasil, eu não posso assumir a responsabilidade técnica da cervejaria experimental porque eu não tenho, nós não somos filiados a nenhum conselho, né? Então começa o problema por aí. Mas eu vejo uma evolução muito grande no mercado cervejeiro brasileiro. As pessoas foram atrás de informação, de conhecimento. Se a gente pegar, vamos dizer que a gente começou o movimento craft no Brasil, nós acompanhamos esse crescimento lá desde 2005, a evolução de qualidade das cervejas, o grau de especialização dos cervejeiros, às vezes do dono da cervejaria, que é a mesma coisa, foi brutal nesses 20 anos. Eu acho que a gente teve um papel fundamental nisso. A agrária teve um papel fundamental Com certeza. nisso. Direcionando o caminho. Desde o início, a agrária falou: a gente vai ajudar esse pessoal a crescer, a se desenvolver, né? E a ideia da cervejaria experimental foi justamente isso. Né? A gente ajudar os nossos clientes a fazer um produto melhor para conseguir agregar valor, né? E automaticamente a gente agrega valor ao nosso produto junto, né? E é interessante de ver porque nós começamos realmente a comercialização de maltes especiais no Brasil em 2005. Não existia esse mercado. Ele não existia. Existiam as cervejas comuns e uma outra pessoa que talvez conseguia importar alguma coisa meio trazendo na mala. Era muito difícil. Quando nós trouxemos o portfólio, iniciamos com a Weiermann, nós comercializávamos malte defumado. Foi uma dificuldade enorme você explicar para o cervejeiro brasileiro que o malte era defumado e dava uma cerveja defumada. Os caras diziam, o quê? Isso eu não quero, né? Eu nem sei para que serve isso aí, né? Então, quando vê que ele disse que nós começamos o movimento craft no Brasil, não é de maneira alguma exagerado. Nós trouxemos um portfólio de maltes que não existiam no mercado brasileiro. E aí teve o boom de cervejas especiais e cervejas sendo lançadas. Mas voltando à profissão, no mestre cervejeiro, essas academias onde nós estudamos, o grau de seriedade e a intensidade das disciplinas e das aulas é algo absurdo. Eu não me lembro de, na minha vida, eu ter estudado tanto e nem sempre conseguindo notas boas como foi o curso lá na Alemanha. Caramba. E assim, se a gente acha que eles vão dar uma colher de chá para estrangeiros, porque nós, apesar de sermos de origem germânica e falarmos fluentemente o alemão, lá nós éramos estrangeiros. E não havia colher de chá nenhuma. Eles não tinham piedade nenhuma dos estrangeiros. Então, é muito intenso, é muito técnico, muito intenso, né? Então, você realmente sai com uma formação muito completa e com a capacidade total de fazer cervejas de excelente qualidade, né? Quanto tempo que dura o curso? Mais ou menos? São muito variados. Existem módulos desumanamente compactos, eu diria. O Weckl fez de 6 meses, onde eles pegam condensa. Eles pegam um curso de 2, 3 anos e espremem ele para 6. É quase suicídio. E, né? Eventualmente você dormia nesse período. Conseguia. Cara, quando eu fiz faculdade aqui no Brasil, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo e não estudei nem metade do que eu tive que estudar fazendo o curso de mestre cervejeiro. O Weckl fez o de 6, eu consegui fazer o de 1, né? O Wilmar e o Patrick fizeram o de 2. Então é muito variado. Tá. As disciplinas em todas as academias são as mesmas. A diferença é que uns dão uma turbinada e compacto. Que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Uma pausa, desculpa te interromper, mas hoje nós temos aqui na Agrária um curso de mestre cervejeiro e Que nós legal. nos inspiramos nos cursos lá da Alemanha. O corpo técnico são os professores que dão aula, estão todos formados lá fora. E a gente fez um curso extremamente compacto também aqui, porque é uma demanda das cervejarias. Você tem que pensar que a cervejaria que manda o profissional para ficar estudando aqui quer que volte o quanto antes. Claro, né? Então, a gente teve que fazer um curso muito compacto aqui e os alunos que vêm estudar com a gente aqui, eles saem bem atordoados, assim, depois de 6 meses. Sente a experienciazinha de ter feito lá na Alemanha. 9 meses é o nosso. Ele é compacto, entre aspas, Entre aspas, 9 meses.
Aham. Mas assim, nós percebemos uma necessidade de nós também ajudarmos o mercado cervejeiro nessa forma. Legal. Nós percebemos que a agrária tem um prato cheio de, de possibilidades para o aluno enriquecer com conhecimento prático e teórico. Vamos começar com os exemplos assim. A FAPA. A FAPA, no desenvolvimento de variedades de cevada, os tratos culturais com a cevada, o plantio da cevada, a colheita da cevada. É um O aluno é legal porque ele entra numa época que vocês estão plantando a cevada e ele sai na época que vocês estão para colher Tá ela. colhendo. Ele acompanha o processo inteiro. Tudo. Ele acompanha o Noemir e a turma lá com o melhoramento genético, né? Então a FAPA, uma escola gigantesca. Uhum. Aí, outro período, ele passa um tempo no laboratório central. Análise de recebimento de cevada, análise de malte e análise de cerveja, completo. Laboratório moderníssimo, né? Aí, ele tem a possibilidade, na disciplina de malteação, fazer micromalteações na micromaltaria e acompanhar a produção de malte para o mercado cervejeiro, numa mega maltaria. E finaliza aqui na experimental, produzindo vários estilos. Eles, durante o ano, eu fiz uma contabilização no ano passado, os alunos acompanharam 15 produções aqui. Caramba. 15 Isso produções. não existe em nenhum outro curso. Não. Nós, na Alemanha, não tivemos essa possibilidade. Pesquisa de cevada, laboratório, malteação, produção de cerveja. E convívio num ambiente, assim, também culturalmente bem focado na cerveja. Sim, Uhum, imerso, né? uhum. E Praticamente. do campo ao copo É. mesmo, né? Começa lá no início com a implantação da cultura e traz para cá. Nós estamos no 5º ano agora, e o mais interessante de dizer é o seguinte: todos os alunos, muitos alunos vêm pela cervejaria, mas tem muitos alunos privados, que é um investimento particular. E o mais legal é que o nosso indicador, até o momento, é assim: todos os alunos que se formam aqui, a empregabilidade é 100%. Né? Os alunos que vieram particular estão em cargos muito bons em cervejarias de diferentes níveis no Brasil, e 2 já foram para o exterior agora trabalhar em cervejarias no exterior. Né? Ah, cara, formando o pessoal de É. peso aí. Fazendo já o também. trabalho de base também. Porque nós tivemos no Brasil uma escola cervejeira que era reconhecida na América Latina, que era o Senai de Vassouras. O Senai de Vassouras, por muitas décadas, formou praticamente todos os cervejeiros que existem hoje atuando no Brasil. Só que o Senai, por questões políticas e interesses políticos, ele encerrou as atividades. E nós percebemos, durante esses 2, 3 anos que não haviam escolas cervejeiras brasileiras, nós percebemos um declínio no conhecimento, vácuo, né? no conhecimento básico. Uhum. E Faz aí, Muitos se chamam de mestres cervejeiros, mas na verdade não têm a formação. E nada contra, eu conheço muito paneleiro, né, que trabalha em cervejaria, que é muito bom, Uhum. autodidata, cara, tem uns caras muito bons, mas ao mesmo tempo tem muita gente que falta conhecimento, Sim. porque É. a cerveja é muito técnica. Parece que não quando você toma um gole, mas a cerveja envolve química, bioquímica, física, termodinâmica, então é uma bebida muito difícil de ser produzida, né? Então, eu sempre brinco assim, é fácil fazer cerveja? É fácil fazer cerveja boa? Não. isso aí. Não? Sim. E o problema desses profissionais, consultores que se intitulam cervejeiros ou até mestres cervejeiros, né? Eles nos prejudicam de que forma? Eles assessoram as nossas cervejarias, os nossos Claro. clientes de forma errada, e a cervejaria entra num estágio, na situação mais grave, até de falência. Claro, Porque ele produto ruim, já inaugura com produto ruim, não consegue resolver os problemas, né? Porque o cervejeiro, quando a máquina flui, sai cerveja boa. Mas um mestre cervejeiro bom é aquele que no momento do problema consegue resolver sem dar prejuízo para a cervejaria. navegar em mar calmo, todos, né? O Exatamente. difícil é quando dá um ventinho, né? Ao contrário. Exatamente. Colocar o malte na água ali, medir a temperatura, isso qualquer um faz, né? Não, curioso. Eu até perguntei pro nosso editor barra diretor barra cineasta aqui, qual que era a disciplina mais curiosa que ele fez quando ele fez cinema. Quando eu fiz agronomia, a mais curiosa pra mim era flores de corte. Pra você, qual que era?
Curiosa, cara. Acho que foi a tal da filosofia lá, né, Meu cara? Aquilo lá, Jesus sei lá, que era difícil, cara. E no curso de mestre cervejeiro, qual que é a disciplina as mais curiosas, assim, para quem está nos acompanhando? Bom, no meu caso, as que eu chorei mais e que eu tive um ódio mortal é que eu precisava fazer disciplinas que lá são obrigatórias na minha academia. Era legislação alemã, legislação trabalhista alemã e contabilidade. Agora você pensa cara, no Brasil eu sou formado como biólogo, né? E aí fui para lá e tinha que passar na prova de contabilidade e eu já não entendo contabilidade brasileira. E eu tive que aprender a contabilidade alemã, que é totalmente diferente. Legislação trabalhista na Alemanha não tem nada a ver com a nossa. Nossa. Então, para mim, foi doloroso. Então, se eu diria assim, exótica no sentido assim, que para mim era um bicho enorme de 7 cabeças. E eu sofri demais para passar nessa disciplina. Tá. Né? E tu, Victor? Eu consegui eliminar algumas dessas matérias, como eu sou formado em administração É também, verdade. então eu consegui eliminar algumas dessas lá. Cara, eu nunca pensei nisso, na verdade, mas eu vou ser bem sério, eu me lasquei em química. Hum? Cara, química, bioquímica, apesar de ter uma base daqui, da medicina veterinária, meu professor era um inglês britânico lá e era Nossa, o dificílimo acento entender ele. já complicava para entender. E minha mãe é formada em química, então casa de ferreiro, espeto é de pau, Ah, né? Ah, é, né? sempre. Então, para mim, química e bioquímica foram, assim, as matérias mais difíceis, mas também eu digo que é uma das que eu mais uso É isso aí. hoje em sala de aula, quando dou aula. Verdade. Então, é, é vital, não É. tem para onde ir. E o que é engraçado, o sistema de ensino brasileiro é diferente do deles. Então, eles até. A matemática, por exemplo, que nós aprendemos do jeito que desde o jardim de infância, assim, é o jeito brasileiro de fazer a conta. O raciocínio deles é diferente. E eu dizia, de que forma que eles estão fazendo essa Pra conta, onde que estão sabe? indo, né? Eu dizia, Jesus, eu não tô entendendo como é que esses caras estão ensinando isso aí. Para mim, uma conta demais ali estava complicada. E você sabe que o alemão ainda tem um problema maior, que os números, eles não são citados como nós, 72, né? Uhum. É 2, 7. Então, Nossa. eu dizia, eu vou me matar. Não, mas eu fiz essa pergunta justamente porque, de novo, né? A gente já foi repetitivo aqui, é justamente para enfatizar o processo do mestre cervejeiro, o processo de confecção de cerveja não é simples, né? Imagina só, quem está acompanhando aqui, que é o tomador de cerveja de final de semana e tá tudo certo, né? Não imagina que o cara tem que sair do Brasil para estudar contabilidade lá na Alemanha para ser um mestre cervejeiro, né? Nada, assim, é diferente de outras bebidas, como por exemplo um vinho que você tem a uva, você esmaga ela, você tem o açúcar pronto para a levedura, né? Na cerveja não, na cerveja a gente precisa transformar esses açúcares. Então tem toda uma parte antes da fermentação que na cerveja envolve tempo e dedicação, né? Então a gente fala assim, quem faz a cerveja não é o mestre cervejeiro, é a levedura, mas o mestre cervejeiro faz o mosto, Quem né? prepara o mingau para Então, ela é o cervejeiro, o Vamos mestre lá, cervejeiro. então. Vamos falar do processo de fabricação, então, né? Eu vou pegar lá os quatro ou cinco ingredientes? Quatro, né? Água, malte, isso. lúpulo, 4 da lei levedura, da pureza Da lei né? da pureza, alemã. isso. Vamos falar de uma pura, né? De uma Certo. pura. Seguindo lá 516, né? Como que eu pego tudo isso aí e faço a mágica? A hora que tá a alquimia do Cadê negócio. cadê o misticismo? Bom, nós vamos se ajudando aí, né? Vamos pular a parte da malteação, que já é muito Isso, técnico não, não, também, senão a né? gente vai Malte pro- tá Daí pronto. faz um episódio Não, só vamos da fazer um malteação. só pra isso. Isso. Na questão do malte já começa muito engraçado, porque a maioria do consumidor que não está envolvido com o processo, ele acha que o malte que vem para a cervejaria já é algo pastoso, líquido, Uhum, né? uhum. Eles não entendem que, na verdade, o malte é o grão da cevada que sofreu um processo de germinação, né? Então, o pessoal pergunta, mas onde é que está o malte aí? Dá para experimentar e tal? Eu digo, não dá para tomar isso, né? É um grão. Pode dar uma Bom, mas mordidinha se então quiser. chega aqui para a cervejaria experimentar o malte,
Aí são inúmeros tipos de malte, né? Vão desde maltes claros até maltes extremamente escuros torrados, né? A primeira fase é a fase da moagem, né? A gente precisa moer isso aí, nós precisamos liberar o que tem dentro lá do grão, né? Do que a gente chama de endosperma, né? Onde está o amido, as proteínas, os sais, as vitaminas e tal. Principalmente as enzimas também, né? Mas a turma acha que moer o malte é como um moinho de trigo, assim, que vai transformar tudo em farinha, né? Na verdade, a moagem do malte ele faz um esmagamento, uma quebra, onde se procura deixar a casca o mais intacto possível. A casca da cevada, ou consequentemente do malte, ele tem um papel importantíssimo no Ok. processo produtivo. Por isso também a pesquisa focada na espessura da casca, na capacidade dela se soltar melhor do endosperma. Esse é um trabalho que até nós já estamos até discutindo com a FAPA, de começarmos a focar em melhoramento genético focando na casca. Porque a Olha só. casca para nós É extremamente é importante. importantíssimo. Tanto que nós investimos pesado em moinhos que consigam esmagar a parte interna do grão, mas manter a casca o mais intacta possível. A casca é um auxiliar do processo. Bom, feita a moagem, nós seguimos com o malte moído para uma área que se chama braçagem, né? A sala de braçagem. Dentro do malte, e isso no processo de malteação, foram estimulados pelo grão a produção de enzimas. Várias enzimas, mas vamos citar aí um grupo de enzimas que trabalha na proteína, e um grupo de enzimas que trabalha nas gomas, e um grupo de enzimas que trabalha no amido. Para nós cervejeiros, a do amido são as mais importantes, não que as outras não sejam. Uhum. Só que cada enzima, eu trato as enzimas, acho que a maioria dos cervejeiros tratam as enzimas quase como um ser vivo. Eu considero elas pessoinhas inteligentes ali. E para elas trabalharem na melhor situação, cada uma delas tem um pH que ela gosta e tem uma temperatura que ela adora. E o cervejeiro, com o conhecimento de cada uma delas, qual é a temperatura que ela gosta e o pH que ela gosta, ele trabalha nesse range. Como é que ele faz isso? Ele prepara a água na tina, que a gente chama tina de mostura, na temperatura e no pH certinho para as enzimas que ele quer que trabalhe. Ele pega o malte moído, mistura nessa água, o agitador vai mexendo, as enzimas encontram o substrato lá, amido, proteína, gomas, tá na temperatura ótima dela, no pH ótimo dela, ela trabalha. Ela é quase, eu considero ela como aqueles ninjas, sabe? A tartaruga ninja, com as duas espadas assim, que quando ela tá com o pH e a temperatura certa, ele tá com aquelas espadas, ó, e ela vai e hidrolisa, ou seja, ela quebra ligações do amido, que é uma molécula grande, que nós Claro. precisamos transformar essas moléculas em moléculas pequenas para que a levedura possa absorver e metabolizar. Seria ótimo se a gente pudesse não fazer a mostura, só cozinhar e já fazer fermentar. Mas nós precisamos quebrar essas moléculas grandes. E aí o que o Weckl falou, a expertise do cervejeiro, porque como é que você controla o grau de quebra dessas moléculas? Pelo tempo, pela temperatura, né, e pelo pH. O cervejeiro quer mais corpo? Reduz o tempo. Sai um pouco fora da temperatura ideal dela, ela trabalha a meia velocidade, ela vai gerar mais corpo, menos corpo, né? Então isso é feito na mostura. Mistura água, controla as temperaturas e controla o pH. Cada enzima trabalha em temperaturas diferentes, então você tem que fazer um plano. Nessa temperatura eu vou deixar tanto tempo porque eu quero que ela quebre um pouco de proteína. Proteína para que é boa na cerveja? Espuma. Para nós brasileiros, nem todas as regiões, mas do sul aqui, nós gostamos demais de uma cerveja com muita espuma, né? Isso é proteína que faz, da cevada. Nós precisamos de proteína grande, então, para dar espuma, proteína de peso ou de tamanho mediano para dar corpo na cerveja, e nós precisamos da menor parte da proteína, que é o aminoácido. O aminoácido para alimentar a levedura para que ela faça o trabalho para a gente. E se o cervejeiro errar na rampa de mostura, na temperatura e no pH, ele ou não vai gerar espuma, ou não vai gerar corpo, ou não vai gerar o substrato, os tijolinhos para a levedura construir uma nova levedura. Aí bagunçou tudo aí. Aí bagunçou. Começa por aí. Aí
E tá só começando. E Tá tá só só começando. Isso aí. Aí ele tem que pular ele fez essa rampinha, né? Vamos dizer assim, classicamente, entre 50 e 55 graus. E aí ele dá um upzinho, dá uma aquecida na panela. Antigamente com lenha, né? Hoje, graças a Deus, nós temos vapor, né? Vapor aquecido. Vapor aquecido é besteira. Vapor. E aí nós subimos a temperatura para um novo patamar. Aí nós vamos estimular as amilases, que vão quebrar o amido, uma amido, molécula grande, em açúcares pequenos que a gente chama de fermentescíveis, né? Só que é interessante, porque nós não podemos deixar essas enzimas também trabalhando livres. Você imagina que se elas quebrarem todo o açúcar em açúcar fermentível, o açúcar fermentível vai virar álcool e CO2 e componentes aromáticos da cerveja. Só que imagine uma cerveja com álcool alto, pouco corpo, nenhum dulçor, vai ficar estranho. Atingir esse equilíbrio acho que é a maior arte do cervejeiro. É aí que tá a arte. Né? Você atingir o equilíbrio perfeito da cerveja, né? Então, dulçor, amargor, né? A quantidade de CO2, né? A quantidade de maltado, o aroma de lúpulo, todas as características bem inseridas, bem equilibradas. Essa é a maior arte. Às vezes eu consigo até, assim, né, pegar uma cerveja altamente alcoólica e você não perceber que tem álcool, quase, né? Exato. Você toma ela ali, se o cervejeiro for de mão cheia, né, for um cara bom mesmo, Exato. você toma. E o contrário também é verdadeiro. Se você errar, às vezes pouquinho álcool já, pô, nossa senhora, tem muito álcool essa cerveja. E não tem. Desequilibra. Você vai olhar lá, não tem quase nada. E às vezes você toma uma cerveja e fala assim, nossa, que cerveja deliciosa, tá? A cerveja tá uma delícia, mas você não consegue terminar o copo, às vezes. Daí, o que adianta? Você fazer uma cerveja que você não consegue terminar um copo, né? Tá louco, quem diga uma garrafa? Quem diga uma garrafa. E isso pro dono de cervejaria é péssimo. né? Péssimo, claro. Aí não dá, né? Precisa Os do clientes volume. bom pra nós é aquele cara que senta na mesa e diz: hoje tomei 10 e tô bem. E tomaria mais, né? Mas assim, continuando o processo, Uhum. né? Segue aí. Depois de transformado, né, os açúcares, né, amido em açúcar, proteína em aminoácido, quebrado as gomas para diminuir a viscosidade, a gente vai para um próximo passo que é separar o grão do líquido, né, que é o processo de clarificação. Onde na maioria das microcervejarias você tem uma tina de clarificação que tem um fundo falso, vazado, Uma né? tela, vamos dizer Como assim. se fosse uma tela, Peneirona ali, né? né? Uma peneira, né? E você separa então o grão do líquido. Então você sai com duas partes, o bagaço, que é a parte sólida, e o líquido que agora passa a ser chamado de mosto, né? Então eu tenho esse líquido rico em açúcar, em aminoácido, né? Um mosto é muito rico, tanto que na Alemanha até o mestre cervejeiro, quando ele começa a ficar doente, ele leva um litrinho para casa de mosto para tomar de noite, e isso é tradição, porque dá muita energia, né? Então o corpo fortalece sentido. com isso, né? Depois de separado, né, o mosto, daí a gente vai para o próximo passo, que é a fervura. Tô resumindo, tá? Porque esse processo de clarificação também é muito Daria um técnico. episódio só pra ele. Daria. Também é muito técnico. Existe uma matéria no curso só sobre Olha clarificação. só. Né? E daí a gente vai para a fervura. E dentro da fervura, a fervura ela tem vários motivos de acontecer. Né? Um deles é esterilização, né? Limpar, né? Que nem Matar qualquer coisa que esteja ali, né? a gente falou, né? Microbiológico e tal. Então, matar tudo, né? Essa é uma das funções. Mas também a gente precisa da fervura para coagular proteína. Então, as proteínas mais pesadas a gente acaba tirando, porque senão fica muito difícil de você fazer uma cerveja límpida, ela fica muito turva. Então, as proteínas maiores acabam coagulando, então coagulação de proteína. A gente tem adição do lúpulo no processo de fervura, onde no começo da fervura a gente adiciona o lúpulo para trazer amargor, porque a gente precisa fazer uma solubilização
desses compostos de amargor do lúpulo, né? Uhum. E no final da fervura a gente coloca o lúpulo para trazer aroma. Por que no final? Porque se eu coloco no início, né, os aromas são compostos voláteis e eles vão São embora. perdidos. Quanto mais tarde, mais eu consigo manter o aroma. Então, basicamente falando, a adição de lúpulo tem duas adições principais, que é a de amargor e a de aroma, né? Mas também a fervura é importante para eliminar vários compostos de aroma que vêm lá da cevada, que vêm do malte, mas que na cerveja não são agradáveis. Por exemplo, um aroma de milho cozido em lata, Uhum. né? Uhum. Esse é um composto que chama DMS, que se você não cuidar na fervura, tua cerveja vai ter gosto de milho enlatado, né? Talvez não seja agradável tê-lo, né? Então, não é legal. E nem né? tem milho na cerveja. Isso é engraçado, porque às vezes a gente toma cervejas que tem gosto de milho e normalmente a cerveja com gosto de milho Não tem É milho. puro malte. é puro malte. Por quê? Porque o composto que traz, que é um composto sulfuroso, o DMS, ele vem da cevada. O milho não produz O tem. milho DMS. não tem DMS? Não tem. Olha só. Não tem. É. Bem, o milho é muito neutro, não tem Sim. gosto Não, quase isso aí nada. não tem gosto, não. Então, pessoal que fala, e tem até uns sommelier chato de cerveja aí, que toma um monte de lager e fala tem gosto de milho. É muito raro das grandes cervejarias hoje você ter DMS, porque o processo de fervura dessas cervejarias é extremamente tecnológico, né? Demais. Mas só porque tem milho, daí, né, psicológico fala. É, né? psicológico, É. é isso aí. Acha milho. né? Acha milho. Então a fervura é vital e é talvez o maior custo das grandes cervejarias hoje, Então, porque energia, né? Energia é Energia, muito caro, você precisa estar fervendo por 1 hora, né? Grandes cervejarias hoje em dia fervem em torno de 50 minutos, as micro cervejarias normalmente 1 hora, né? Uhum. E depois disso você resfria. Né? Com É, Tem o Whirlpool, né? Que você separa os sólidos e tal, mas- Interessante. Antes de Sim. avançar, só queria aproveitar um gancho. Você falou de tempo de fervura e lúpulo, né? E aí, daí surge um parâmetro que quem tá começando com a cerveja já ouviu falar e que eu acho que muitos traduzem errado. O tal de 3 letrinhas, IBU, IBU. né? Sim. Se vocês pudessem explicar, porque eu acho que o pessoal começa, ele aprende o tal do IBU, né? Eu sei o que é IBU. Essa aqui tem 100 IBU, essa aqui tem 200, essa aqui tem 1000, essa aqui 6. E aí o cara fala, poxa, mas às vezes nem sente, né? Nem sabe o que é, né? Então acho que era legal falar um pouquinho O de onde Weckler é a vem. maior sumidade nisso, ele dá aula dessa disciplina no curso. IBU significa International Bitter Units, né? Então, Unidades Internacionais de Amargor. É uma convenção, então existe uma metodologia de análise laboratorial, MEBAC, que mede a quantidade total de compostos de amargor da cerveja, Uhum. né? A gente tem na cerveja, o principal composto de amargor se chama isoalfa-ácido, que é uma transformação do alfa-ácido que vem do lúpulo. do lúpulo, aham. Né? Então, o principal composto de amargor na cerveja é o isoalfa-ácido. Eu tenho vários outros compostos Uhum. também, né? Mas o principal é o isoalfa-ácido. Então, o que é um IBU? Um IBU nada mais é do que 1 miligrama por litro de isoalfa-ácido. Aí, ó, da onde que Tá? saiu. Então, de maneira geral falando, é isso, Uhum. né? A gente usa, inclusive, isso para calcular o amargor da cerveja. A gente sabe que tem vários outros compostos, mas o principal é o isoalfa-ácido. Legal. Então, maior o número, mais amargo. ou- Quanto maior a quantidade de isoalfa-ácido na cerveja, mais amarga a cerveja. Mas tem que lembrar que a gente falou sobre equilíbrio, né? Então, às vezes, você tem uma cerveja que tem um IBU de 30, mas ela é uma cerveja com um corpo adequado, com dulçor adequado, que está equilibrada, a tua percepção não é de 30. Então, É. mas tem cerveja de 15, seca, que não tem estrutura, né? Que parece que o 15 é mais amargo do que o 30. Ah, E a gente ainda fala, desculpa, Não, a gente ainda desculpa eu. tem a questão da qualidade de amargor. Porque dependendo do teu processo que você faz aqui, a qualidade do teu amargor pode ir lá para as cucuias, né? Então você toma uma cerveja que é o que a gente tem um termo que a gente chama de harsh, que é aquele amargor que fica na garganta, que lembra o As amargor amígdalas. de chá de boldo, Vem rasgando. né? Então,
qualidade de amargor também é importante. Às vezes uma cerveja com 40 IBUs com qualidade de amargor boa tem a percepção de amargor muito menor do que uma de 20 com qualidade de amargor ruim. É semelhante ao que vocês falaram do álcool, da percepção. Sim, um exemplo muito clássico disso, o que nós mais estamos fazendo nos últimos meses, no último ano, eu diria, são cervejas sem álcool. A cerveja sem álcool, ela tem muito pouco corpo, né? Já se faz ela com extrato baixo. E eu sigo uma regra assim, quando você quer fazer uma cerveja sem álcool com 20 IBUs, no cálculo eu faço 10. Eu calculo 10, o cara toma, jura que tem 20, 25 IBUs. Porque não existe corpo para dar sustentação naquele amargor. Entendi. Agora, o frustrante foi para mim nas primeiras produções sem álcool, que eu fazia IPAs com 60 IBUs de amargor, ela parecia que tinha 120. Né? Amarga num ponto que você não podia tomar. A A estrutura é sensação outra. de amargor era muito tenso. Boa. E o lúpulo é legal, cara, porque quem descobriu o lúpulo, a gente sempre se considerou assim. Agora isso mudou totalmente, tá? Mas o mercado cervejeiro sempre foi muito machista. Sempre foi uma coisa de homem. Apesar que isso é um erro de se dizer também, porque nos primórdios de produção de cerveja, a tarefa de produção de cerveja era da mulher. Aí, lógico, nos tempos modernos, aí o homem assumiu essa responsabilidade. Mas o lúpulo, quem introduziu o lúpulo e revolucionou o mercado cervejeiro foi uma freira alemã chamada Hildegard von Bingen. Ela era botânica. Ela estudava há muito tempo o lúpulo como terapêutico. Taxado de bruxa até. De bruxa. Na Quase época. foi queimada. É. Ela já sabia do poder bacteriostático, bactericida do lúpulo. Tanto que o lúpulo foi, antes da cerveja, usado muito para crianças como antibiótico, como calmante. Né? As crianças muito hiperativas, eles recomendavam preencher o travesseiro das crianças com flores de lúpulo. Diz que dormiam, que era uma beleza. Eu consigo fazer isso também. Quando eu tomo bastante cerveja lupulada, eu durmo bem também. O pessoal normalmente dá aquela espuminha da cerveja pra criança. Entendi agora por que fica calmo. É por causa do lúpulo. Mas Hildegard von Bingen foi uma freira botânica, ou agrônoma, e ela introduziu o lúpulo na cerveja. E depois disso, acabou toda aquela mistureba que faziam, que era o gruit, que eram misturas de ervas amargas para dar esse equilíbrio na cerveja. Então o lúpulo não tá fazendo parte da cerveja desde os primórdios. Ele veio, foi adaptado. Adaptado não, né? Ele foi introduzido depois de um tempo. É até bem recente, assim. De alguns séculos para cá só. De alguns séculos, né? Recente. Mas você pega a lei de pureza, foi 1516. quase na descoberta do Brasil. Quase né? a descoberta do Brasil. Para nós, isso às vezes é longe. Mas, por exemplo, a escola de Weihenstephan, né, onde vários dos mestres cervejeiros aqui da Agrária estudaram, a cervejaria é de 1040. 1040. Tem mais de 1000 anos. Ela foi fundada em 1040. É a cervejaria e, logicamente, na sequência, a escola cervejeira mais antiga do Falaria mundo. que era quase a idade da minha sogra, mas se ela assistir, ela vai ficar brava. Então é um pouco mais velha, né? Tá vendo por que ele não bebe, né? Você já fala assim, só com água, imagina tomando um... Mas seguindo então o processo, a fervura fundamental. Depois disso, ao virpo, que é um processo intermediário, toda aquela proteína que coagulou, ela forma flocos grandes que pesam, eles sedimentam, a gente não leva isso para o processo seguinte. Faz que nem quando você mistura o Nescau no leite e com a colher, que ele acumula no centro. A gente faz a mesma coisa. Virpo faz isso. Faz um redemoinhozinho, isso. Né? E depois, nós precisamos preparar esse mosto. A gente não pode jogar esse mosto quente no tanque fermentador e jogar a levedura, coitada, em cima desse mosto. Então, a próxima etapa é o resfriamento. Né? E o resfriamento também é novamente uma expertise do cervejeiro, porque ele vai de novo agora criar um ambiente perfeito para a levedura que ele quer conduzir. Se são leveduras ales, para cervejas de alta fermentação, digamos assim, são temperaturas mais altas. Se são leveduras lager, elas não suportam ou não gostam de temperaturas altas. Então nós temos que resfriar o mosto na temperatura ideal daquela levedura que vai ser usada. O portfólio de leveduras é gigantesco hoje também. No passado era espontâneo, né? O que nascia lá, o que crescia lá, vai. Hoje não, hoje a gente coloca levedura pura, cepa totalmente pura, já com um parâmetro de temperatura ideal para ela. Então, resfriamos o mosto.
É o único momento no processo que nós introduzimos oxigênio, né? E ele é propositalmente introduzido no mosto porque a levedura precisa do oxigênio para fazer o metabolismo e se propagar. Uhum. Nós queremos que ela se multiplique rapidamente e que ela faça a fermentação o mais rápido possível, dentro do estilo. Então, resfriamento, aeração do mosto, aeramos o mosto já frio, porque daí a incorporação do oxigênio é mais intensa, e aí vai para o tanque fermentador. Nesse momento, a gente introduz a nossa parceira, que é a nossa maior companheira do processo, que é a levedura, O elemento místico. ou místico no passado. E ela, então, conduz o processo. O que ela vai fazer? Ela pega o açúcar, ela se alimenta do açúcar e ela dá para nós o álcool, Uhum. componentes aromáticos, algumas mais, algumas menos, e o CO2. O CO2, uma parte, nós acabamos eliminando. As grandes cervejarias médias já têm o processo de recuperação, que são cervejarias 4.0, onde não há desperdício de nenhum Boa. subproduto. O CO2 é coletado, passa para uma usina de refino do CO2 e eles reutilizam na cervejaria, em refrigerante, no próximo Uhum. da própria carbonatação, no invase, e até vendem o excedente de CO2. O CO2 é o gás, para quem às vezes Isso. está É o gás carbônico. né? As Isso, é. bolinhas, né? As Bolinha, bolinhas, bolinha. as bolinhas, é. Então, nós aproveitamos o gás carbônico da levedura para carbonatar a cerveja e dar espuma, né? Fermentação leva de 4, vamos dizer, clássico, 4 a 10 dias, dependendo muito da condução, do estilo, né? Terminou a fermentação em temperaturas, vamos dizer, num range de 8 a 20 graus, 25, em algumas cepas, né? É ali que a gente conduz, e aí vai a expertise do cervejeiro também para conduzir ela. Terminada a fermentação, a levedura, coitadinha, termina a comida, ela produz até um ambiente meio agressivo para ela, porque o próprio álcool é veneno para ela, então ela cria um ambiente assim que ela diz, oxe, tive que comer, mas também agora liberei muito álcool, tô ferrada. Ela flocula automaticamente, né? Ela sedimenta no fundo do tanque, o fundo é cônico, a gente purga ela para fora. As cervejarias procuram sempre reaproveitar ela, porque ela está saudável ainda, Sim. a gente usa no próximo e vai usando até certas vezes onde é seguro para nós microbiologicamente. Quando a levedura foi retirada da jogada, a gente baixa a temperatura, normalmente para grau negativo, -1, -1,5, -2, se for uma cerveja mais alcoólica. E aí começa o processo de maturação, onde existem milhares de reações entre os componentes da cerveja. Existe o processo de clarificação da cerveja, aquela turbidez da fermentação, a levedura se deposita, a gente também descarta isso. E aí entra no processo onde nós queremos, aí a cerveja pronta para o consumo. Boa. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Depois de tudo isso que nós falamos, na visão de vocês, o mestre cervejeiro, qual que é a principal função dele aqui na cervejaria? Vocês não vão acertar. Rapaz. Eu tenho a visão que é um meio de campo, né? O mestre cervejeiro, ele dribla todo mundo, passa a bola pra levedura e fala, faz o gol, né? Essa é a minha interpretação aqui até então, né? Eu já, assim, depois de tudo que vocês falaram, pra mim faz muito sentido o porquê que leva a palavra mestre cervejeiro, É. porque, enfim, Mas é que, na verdade, o mestre cervejeiro, ele nada mais é do que um faxineiro, uma pessoa que limpa e é mais bem pago. Porque para a cerveja, o mais importante de tudo é sanitização. É. Sanitização. A fermentação em segundo lugar e está diretamente relacionado, porque uma fermentação saudável tá relacionada a um ambiente onde a levedura não tem competição com bactérias e tal, né? Que nem dizia o saudoso Silvio Santos, né? É 10% inspiração e 90% transpiração. Então o Ô, cervejeiro limpa e limpa E e limpa. limpa e limpa e daí faz um pouco de cerveja. Bacana. nos tempos vagos faz cerveja. Né? Porque o nosso ambiente aqui, o risco, o substrato que existe aqui é um açúcar. O açúcar é uma bomba relógio para qualquer micro-organismo. É um substrato, né? Se você não tiver um padrão microbiológico aqui, você vai sofrer.
É isso aí, pessoal. Acho que tiver uma baita de uma aula. Meu Já Deus. entendemos que cerveja não é brincadeira, mas é brincadeira também, né? Dá pra se Então divertir? é pra se divertir, mas não é tão simples assim de fazer. Que nem eu quero me bolhar numas panelinhas lá. Eu mais errei do que já acertei, mas tudo bem. Vamos lá, né? Pessoal, agradeço demais a participação de vocês. Acho que se a gente fosse conversar, ainda mais tomando uma cerveja maravilhosa que a gente tá tomando aqui hoje, a gente ia umas 4 horas fácil. Avançaria 2026, né? Mandava o Fabiano embora aí, deixa ele tomando Porque água. na água... É, Não ia acompanhar, né? Mas tá interessante. Mas acredito que deu um baita no episódio. Um episódio um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, mas final de ano é pra isso mesmo, pra dar uma espairecida. Tomando uma cervejinha, aconselho altamente tomar uma cervejinha enquanto tu escuta esse episódio, né? Opa. Tem Até que- porque você vai dar sede, não tem como não Sim. dar sede. É. né? Ah, eu acho pouco provável quem começou esse episódio que não destampou um. É, Acho pouco provável. Com exceção dos que estão dirigindo nesse momento, mas vai chegar em casa e vai começar a destampar. Louco pra tomar uma. Feito então, mais um episódio pago. Mais um. Agradeço demais novamente, pessoal. E pra quem vai o abraço, eu tô sem aqui ó, a ideia. Ô, Vitão, eu quero deixar um abraço para as milhares de pessoas que nos acompanham. Nós já passamos, já. O nosso canal do YouTube já rompeu essa barreira das milhares de pessoas acompanhando. Se somar aqueles anônimos que nos acompanham, e aqui vai um pedido, a gente acompanha os números e nós temos algumas centenas de milhares de pessoas que acompanham os nossos episódios, então, por favor, se inscrevam no canal, isso é um estímulo para que a gente consiga não usar esse chapéu que o Vitão me ajudou aqui, me trouxe aqui, mas para que a gente consiga trazer conteúdo de qualidade, você não acha, Vitão? Exatamente. 26 vem por aí, inclusive, né? Feliz ano novo pra todo mundo, né? Aí. Qual que é a mensagem do cervejeiro pra 26? Só uma curiosidade, agora recentemente saiu aquele negócio do Spotify, Aham. Retrospectiva. retrospectiva do Spotify, né? Isso. E eu vi pessoas postando no Instagram, retrospectiva no Spotify, e tava na lista lá, Fapa Podcast. Falei, cara, que legal, né? Como, É isso aí. como tá famoso já, Aham, né? tá. Parabéns pelo É, trabalho de tentando. vocês. Né? Ele Mas- fala centenas de milhares, mas acho que baixa um pouquinho a bola, né? Não, centenas, não, dezenas de milhares, então, tá bom, vai. Mas a gente realmente deseja que todos possam usufruir de uma boa cerveja em 2026. Nós estamos fazendo força para que isso aconteça e que ela continue sendo a queridinha do Brasil, né? Ela movimentou gerações e esperamos que isso continue por muitos séculos. Acho que é importante falar, hoje existe aquela coisa que a cerveja faz mal, a cerveja não é saudável. Na verdade, é bem o contrário, né? Você tomar um copo de cerveja é muito mais saudável do que tomar um copo de Coca-Cola. Né? Tanto faz for zero ou não. Né? Uhum. Então, hoje existe aquela mística de que a cerveja faz mal, mas não. Né? É uma Então, questão de dose é uma também. questão de dose. Uhum. Se você sentar numa noite e tomar 5 litros de Coca-Cola, né, teu corpo vai reagir negativamente, muito pior, provavelmente, do que tomar cerveja. Sim. Né? Então, tomar a sua cervejinha não faz mal. Né? Acho que esse recado é importante para falar. E para quem não gosta do álcool, hoje tem opções de cerveja sem álcool deliciosas. Exato. Né? Então, a cerveja é um baita produto. Né? Boa, eu acho que essa mensagem final de ano ficou muito bom. Dá pra tomar uma cervejinha com saúde. Já dizia Paracelsus, né? A dose, o que define o veneno ou o remédio é a dose, né? dose. Isso aí. Então, já vem daí. A vida é feita de equilíbrio, né? Exatamente. Pessoal, falando em equilíbrio, então, 26, muito equilibrado, saúde, paz pra todo mundo aí. E a gente vai estar aí de novo. 26 a gente vai estar incomodando, né? Rapaz, tem muito episódio, muito conteúdo bom vindo por aí. Feliz 2026, obrigado pela companhia em 2025. Nos vemos em breve. Feliz ano novo, pessoal. Um abraço. Até mais, obrigado.